Boa noite, Cláudia. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Lucas. Enquanto não começa a nossa live, o Arthur já chegou, né? Foi interessante o Lucas Reis aparecer. Daqui a pouco vou fazer divulgação de material muito interessante do Instituto São Pedro de Alcântara. Ó, o Arthur já tá aí online. Boa noite, Poliana. Boa noite a todos que nos acompanham. Arthur, pede para entrar aí, por favor. Vamos esperar aqui o nosso palestrante do dia fazer o convite. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele aqui. Acho que vou ter que esperar o convite. Ah, não, parece que tem um jeito aqui de fazer o convite. Deixa eu fazer. Ó, o pessoal tá entrando em peso aí, graças a Deus. Opa! E E aí, aí, Arthur, Sérgio, beleza? como vai? Beleza, e Tá você? escuro? Ah, pra mim tá tranquilo. Deixa eu aumentar a qualidade que eu não tô enxergando direito aqui, não. Pronto. Como E vão aí, as Arthur, coisas, como né? estão as coisas? Tô bom, graças a Deus. Que bom. Tô tendo poeira aqui em mim mesmo, mas tudo bem, graças a Deus. O Arthur é nosso amigo de Anápolis, Goiás, uma cidade altamente católica, cheia de mosteiros, de paróquias, né, Arthur? Sim, tá travando? Deixa eu ver na internet aqui, peraí. Uai. Tá Então, travando aí? não, pra mim tá tranquilo. Uai, estranho. Mas pode continuar. Beleza. Então, só pra gente introduzir agora, a gente tem nosso palestrante. Essa é mais uma live, né? Uma live focada na literatura, que a gente preza pela formação integral do ser humano, como a doutrina católica sempre foi bem clara, né? E hoje a gente vai falar de algo que é importantíssimo para a vida intelectual, para a nutrição da alma. E eu conheço o Arthur, meu amigo lá de Goiás, que entende do assunto, estuda bastante, trouxe ele para dar umas palavras aqui para a gente. Se apresenta aí, Arthur. Eu sou o Arthur Cruvinel. Daqui a pouco eu vou fazer um jabá. Pode? Beleza, Da grana. beleza. Eu sou universitário de História. Eu tenho 27 anos e eu estou esperando as aulas voltarem, né? E eu sou entusiasta desse assunto de literatura, essas coisas assim. Eu até falei pro Lucas, eu falei assim, eu não manjo tanto disso, não. Ele falou, não, vamos falar, não, a gente bate um papo, conversa sobre. Eu deixei aqui na mesa alguns títulos que eu acho que seria interessante. E são títulos que vão condensar estilos literários que é importante nós lermos, né? E eu nem coloquei nas minhas anotações aqui, eu lembrei de uma coisa que está em Gênesis, que é interessante, para a gente já começar a pensar. Mas antes eu terminar de me apresentar, né? E eu comecei a ler literatura tem pouco tempo, e eu pude perceber o quanto faz falta a literatura, o quanto nós temos que lê-la, o quanto nós temos que apreciá-la, o quanto nós temos que saboreá-la, para poder de fato. Ó, o Pedro Henrique Braz é um amigo meu aqui de Anápolis. Pirei, entrou aí, Bem-vindo. deve ter visto ali. Grande Pedro, salve. E a literatura eu percebo que ela traz para nós essa forma de vislumbrar realidades das quais, talvez não, das quais nós nunca vamos viver. E aí, voltando para o que eu tinha falado do Gênesis, né? Lá em Gênesis, quando Deus cria o mundo, ele falou que tudo que ele criava, quando ele refletia sobre todas as coisas, ele falava que aquilo era bom, né? Ele fala assim, Uhum. Deus criou o firmamento, aquilo era bom. Quando ele criou o homem, ele falou, aquilo era muito bom, né? Vai pensar, vai vir lá no Gênesis 1 e 2. E então, fazendo um silogismo, né? Você pode refletir. Se tudo que Deus fez era bom, logo tudo que é bom é obra de Deus. Uhum. Concorda? Então, toda literatura, seja qual for, seja vinda de qualquer autor que seja vinda do Huxley, por exemplo, né, que é um ateu, é válida, né? Se ela conseguir transmitir Dos pagãos, o como o principal próprio do pagão, Homero. do Homero, tá aqui do lado, inclusive, do Homero, Ó, seja do ortodoxo, como o grande Dostoiévski, né, que é um cara fantástico, né? Seja qual for a origem da literatura, ela sendo boa, né, não sendo esses best-sellers que passam, e nada contra os best-sellers. O que me fez vir para a literatura foi um livro, inclusive um best-seller que eu acho que daqui a uns tempos, eu achava ele fantástico,
E depois que eu li o Elida, eu falei, rapaz, meu gosto é fraco. Aí eu vi que, a gente tem que. Por isso que eu falei, eu sou entusiasta desse rolê. Tem que ser Aí a humilde, gente né? tem que. Hã? Tem que ser humilde. Tem, velho. E aí eu percebi que, pô, meu gosto é muito ruim, velho. É igual o negócio de café sem açúcar. Quem não toma café sem açúcar fala assim, é muito ruim. Quando você toma a primeira vez, você fala, caramba, eu não sabia o que era viver. Né? Mas enfim, voltando pro método da. Manda um salve. E aí, mano, salve. Pirei que você tá assistindo a live. Galera Aí, de Anápolis, peso aí. pois é. Não, eu não divulguei, não. Porque Então, principalmente por ser um assunto que eu não tenho domínio, igual eu tava falando assim no WhatsApp, eu não vou divulgar, não. Vai que eu falar alguma besteira, né? Se fosse falar de qualquer outra coisa, ou de uma obra específica, eu podia arriscar. Agora, falar sobre literatura é uma coisa muito vasta e muito, muito complexa, né? Mas profundo. muito profunda e vai pegar um dos transcendentais, né? Então, para a gente começar, a gente reflete exatamente isso, né? Que tudo que Deus fez é bom. Então, logo, tudo que Deus nos traz, tudo que é bom, nos leva a Deus, né? É um dos objetos do nosso fim útil, né? E para começar, eu vou começar com a frase do Sócrates, né? Se você quiser fazer perguntas, se alguém falar alguma coisa Não, aí, beleza, vou se ficar você de olho não no não chat aqui, entende. qualquer coisa eu te falo. Ah, antes de. Pode falar. Não, não, só Quando falei você que eu vou fala, ficar de debate. olho no. É, pessoal, pode ir mandando pergunta aí, qualquer coisa eu fico de olho, depois eu converso com o Arthur, falo pra ele organizando. Vocês podem mandar pergunta, que não é garantido que eu vou conseguir respondê-las. Mas, tudo bem. Ué, tem que falar a verdade. Primeira coisa que a gente tem que refletir, o Sócrates vai dizer assim que uma vida sem autoexame não vale a pena ser vivida, né? E certas esferas e certas realidades eu nunca vou poder refletir sem. Inclusive, eu vou trazer à baila uma conversa que nós tivemos esses dias. Ó, Mas eu não vou citar os detalhes, né? É, Mas eu não tinha preparado isso, você pira? Eu falando aqui agora me veio isso na cabeça. Eu lembrei desse amigo meu que acabou de falar, manda um salve aí, e que e deu um você fez para ter insight. isso, né? Pirei, a moça fez uma pergunta, perdi o time, mas vou responder. As missas aqui em Goiás estavam sendo online, e pelo Instagram e pelo YouTube, né? Algumas paróquias até estavam tendo dificuldade, algumas pelo Facebook, porque não tinha quantidade de seguidor necessária, Hum, mas aqui em alguns lugares já voltou. Aí tá tendo aquelas restrições, né? 30% da capacidade do templo, munido de máscara, né? Limpando os pés na Quiboa lá com. Quiboa não, já fiz até merchan aqui agora, né? Água sanitária num pano e sempre nossa, higienizando os bancos. E 30% da capacidade. Tá uma merda. Pra mim, tá foda. Mas a gente tem que se render, né? E o tema não é esse, então eu não posso me alongar nisso. Mas é isso. E aí estamos tendo as missas dessa forma. E alguns padres mais audaciosos voltaram a ter missa diária. total, Que tem um assim? lugar do total. Full time. Cara, Que, os caras bravos. que Cara bom, top. velho. Mas aí fica mais a critério de determinação do próprio bispo, né, da prelazia, e por aí vai. Isso tudo a paróquia tem que ter exatamente um inscrito. Aí é complicado, né? O bom do Instagram é isso, né? Se você tiver 15 inscritos, Já 10 faz à inscritos, vontade, né? você faz o que você quiser. Mas voltando, né, para a questão do autoexame, nós temos que, de fato, refletir como que eu vou examinar realidades que eu nunca vou vivenciar, né? E aí eu vou trazer essa conversa que eu tive com o Lucas. Foi um tempo atrás a gente falando sobre moral, né? E aí pra você ver onde foi parar o tema, né? Mas, de fato, como que eu vou falar sobre moral, sobre algumas realidades, se eu não vivi realidades morais e se eu não tenho experiência o bastante, né? Experiência das almas, né? Em si, o tema aqui, ele entrelaça as duas coisas, né? A alma e a literatura, né? A importância da literatura para a alma. Uhum. Como que eu vou ter a percepção de realidades que são inerentes à alma sem ter o conhecimento das almas, né? Aqui no meio católico, que é até o principal foco do Instituto, né? Que é o Instituto São Luís Martã e Santa Zélia Guerin, não é? É Santa Zélia Martã No e São meio Luís aqui, Martã, eu o troquei. casal santo.
casal, os pais de Santa Santa Terezinha, Terezinha. grande Santa Terezinha, tá ali atrás, ali, eu amo. Mas enfim, como que eu botei isso? Eu conversei com o Lucas falando disso. Eu falei assim, para mim, né, isso é a minha rasa percepção, as duas profissões que a pessoa consegue ter profundidade da percepção da alma, em geral, vai ser o sacerdote, né, que atende confissão e ainda tem um respaldo espiritual, e o psicólogo. Ó, o Tiagão, grande Tiago, pirei. A galera vem ver o que eu tô falando aí. Tchau, E falando aí. Abraço. pois é, os brother, né? Olha que você vê quem que é os parceiros. Mas então, você É, está focando basicamente no autoexame da alma e das experiências de vida mesmo, né? Experiências sim, concretas. sim. E aí disso nós vamos entrar na literatura, que você vai entender o link que eu quero fazer com isso. As Uhum, experiências concretas de vida, eu não vou poder ter contato com todas as possibilidades, porque minha vida é finita, meu tempo é escasso, e porque tem realidades, N realidades, né? Para quem é da área de exatas aí, você coloca o logaritmo elevado a, N, a potência N e vai embora. Então, tem muitas realidades, cada um passa por circunstâncias diferentes. E o uhum. psicólogo, né, que vai ser... Muita gente tem um problema gigantesco com os psicólogos, eu era um desses, né? Tipo, diz a música do padre Marcelo lá, né? Você é um desses, eu sou também, né? Hoje eu não tenho, nunca fiz acompanhamento, mas eu vejo que a área é importante, é só ter um lastro de biografia e ter uma visão não tão restrita ou ideológica, né? Que é o que infelizmente se tem na academia nos Uhum. psicólogos. Mas aí daí a gente leva agora para a pergunta, né? Qual que é essa importância, né? Por que que eu devo ler literatura? Um amigo meu um dia me disse, Frederico, eu acho que ele não vai assistir porque ele não tem Instagram, ele disse para mim, para que que eu preciso de ler literatura? Aí eu fui e falei uma resposta rápida. A gente estava no âmbito da falando de filosofia, eu falei que era muito importante para a filosofia. Não, mas já tem um livro técnico. Eu não preciso passar por essa área. Eu não preciso me preparar para outra coisa. E aí eu vi uma coisa muito legal numa página do Instagram que eu acompanho, o cara falando exatamente isso. Porque eu preciso formar o meu imaginário, né? Uhum. E certos termos extremamente técnicos, eu odeio minha psicóloga. Certos temas extremamente técnicos, eu não vou conseguir alcançá-los se eu não tiver essa bagagem do imaginário, né? Então, o principal ponto que eu tenho que tocar na questão da literatura é parar para pensar essa formação do imaginário, e agora a gente parte para a questão não moral, mas de experiência, né? A literatura vai servir para formar meu imaginário e para que eu possa viver outras vidas, né? Vai pegar, viver, participar de outras vidas, né? Já que aqui é um espaço católico, eu faço uso das palavras de São José Maria Escrivá. Ele dizia, quando ele falava sobre a Sagrada Escritura, que eu devo ler o Novo Testamento ao ponto de fechar os meus olhos e me tornar um personagem daquela realidade. Saber tanto no Novo Testamento que eu me torne um personagem daquela realidade e consiga participar dela. E a literatura não é nada mais do que isso, né? É, não superestimando nossas capacidades, mas quando o nosso imaginário está avançado, você consegue meio que imaginar um filme, né? Tanto que, Uhum. às vezes, quem não assistiu, sei lá, o Harry Potter, por exemplo. Quem não assistiu os filmes e leu os livros imaginava de outra forma o Harry, a Hermione, quem fosse, né? E aqui agora a gente entra no primeiro ponto. Vamos intercalando, né? Se você quiser interromper, você que Não, manda. tranquilo, tranquilo, pode deixar. É, Tô só assistindo mesmo a aí, palestra. bota fé. Não é uma palestra, não. Bate-papo. Por isso que eu falei pra você interromper. Se ficar chato Não, aí, você pode interrompe. deixar, pode deixar. Por exemplo, porque um professor meu, Ademir, e ele falou isso um dia, ele me incomodou muito. Igual eu falei, eu sou uma. Exata. Ela falou uma coisa muito interessante. A moça aí, que ler ajuda muito na depressão, porque sua mente praticamente vive a história. Exato. Você É, exercita o seu imaginário. eu acho que é porque também ele ressalta aspectos da vida que muitas vezes você não captou e isso vai te ajudando a ver a beleza da coisa, né? Isso é uma das importâncias da Sim, literatura. sim. Então, eu ia partir para outro ponto, mas eu vou tocar nesse ponto que você falou agora. Por que que a gente. Qual que é o objeto, né, da literatura? E aí você pode trazer a literatura para o campo da arte. Qual que é o objeto da arte? O objeto da arte é a beleza, né? Uhum. E
Por que que eu preciso da beleza? Né? Muita gente vai dizer, o próprio Oscar Wilde vai dizer que a beleza, que a arte é inútil, né? E certas inutilidades não são necessárias, né? O Roger Scrubb, naquele documentário Por que a Beleza Importa, ele vai falar exatamente desse ponto. E aí você pode parar para pensar assim, a vida, de fato, ela é cheia de sofrimento, ela necessita de um remédio, e esse remédio, de fato, na nossa vida é a beleza. E muitas vezes não é essa beleza de filmes que é. Alguém fez falou algo, Acho né? acho que é Não melhor sei deixar a se. pergunta para depois, o chat, para fluir Tá, melhor. Aí depois eu dou uma não lida e toda hora eu vou falo. parar, de fato. Não, de boa, É, aqui, senão não, atrapalha a perde sua o fio. vez. Tem sim o raciocínio. De fato, esse objeto, que é a beleza para a arte, ele vai perpassar por todos os caminhos da arte, né? Você pode parar para pensar, não vou tocar na música, mas existe sim um bom gosto e um mau gosto. Eu não Uhum. posso dizer que existe. De fato, vai existir coisas boas e ruins. Alguns vão dizer que não, né? Tem aí a patrulha da, a patrulha ideológica que vai dizer que você não pode dizer que o gosto de ninguém é ruim, tudo é relativo Politicamente e tal. correto. O politicamente correto, exatamente. O politicamente correto, ele não gosta de dizer que tem superioridade entre as coisas. De certa forma, sempre vai ter. E Uhum. aí, antes de adiantar, eu vou voltar porque eu ia falar sobre o Harry Potter. Harry Potter, né, o livro que eu falei que me chamou a atenção quando eu comecei a ler literatura foi o Percy Jackson. Eu comprei um box do Percy Jackson, foi o primeiro livro de literatura que eu li. Tem pouco tempo, tem uns 3 anos. E aí eu comprei o box, li inteiro e falei, nossa, isso é bom demais, meu Deus, é massa demais, é fantástico. Na época eu não tinha entrado na faculdade ainda, eu tinha feito outra e não tinha terminado. Aí eu falei, nossa, isso é fantástico. Aí eu tive aula com o professor, esse Ademir que eu falei, nós lemos a Ilíada, do Homero, esse livrinho bacana aqui. E Ó, aí, uma ótima então sugestão inteiro, já aí. né? Hã? Uma ótima sugestão já aí. Eu vou trazer algumas sugestões. O Ilíada, ele é uma literatura épica, né? E ele consegue transmitir a história também. Tem muita gente que vai dizer que é mito e tal, mas muitas das percepções da época vão ser transmitidas. Então, outro ponto que a literatura traz, a percepção da cultura de alguma sociedade, né? Então, além de refletir, formar meu imaginário, de viver outra vida, eu ainda vou ter contato com a cultura de outra sociedade. E aí, quando eu li o Ilíada, eu não li ele inteiro, eu li alguns pedaços dele na faculdade, depois li mais coisas, eu percebi que muito, ou quase tudo que tinha no Percy Jackson, era uma usurpação do Ilíada e Odisseia. Então, você pode É, perceber que os clássicos sempre vão ser remasterizados de uma forma mais simples, porque, de fato, o Percy Jackson, diante do Ilíada, ele é simples, e com o passar dos anos, será daqui 50, 60 anos, ninguém nem vai saber quem é o Rick Riordan, que escreve muito bem, que é o autor do Percy Jackson e o Ladrão de Raios, né, e todos os outros, mas todo mundo vai lembrar do Homero. com O Homero certeza. existe há muitos anos, né? Os gregos vão dizer que o que nos torna imortais é a vivência da memória, né? É a nossa memória, tanto até que existe algumas coisas na história que é a da nossa memória, né? Sumir com você da memória das outras pessoas, né? Então, uma forma de você perceber essas coisas é o que eu ia falar que o Demir falou, é elevar o nível, né? Eu posso começar por baixo, né? A melhor forma de eu começar a ler algo é começar pelo que eu gosto. Sei lá, eu gosto de Harry Potter, gosto de filme, sei lá, gosto de quadrinho, né? Até Uhum. não tá aparecendo, eu vou até chegar pro lado, eu também, não é só ler de história, dessas coisas, tem, não, ali no cantinho, tem o cantinho dos quadrinhos ali, ó, tá lá os Ó, quadrinhos lá, tem um monte de coisa, tem filme. Então, assim, a gente não pode largar essas coisas. Só que, assim, eu não posso equiparar uma obra igual o Ilíada a um quadrinho, né? é. Apesar de ter alguns mangás e quadrinhos que são fantásticos, eu nem peguei lá, mas tem um quadrinho muito, muito interessante que vai falar a história do... Outra forma de ter contato com outras culturas e refletir sobre essas realidades é o Vagabond. Ele vai falar do Takehiko Inui. O Takehiko Inui é o autor e vai falar do Miyamoto Musashi, que é um samurai, né, que existiu de fato e tem uma história fantástica. Ele é um cara totalmente diferente e eles pegaram essa história gigantesca e transformaram em mangás. Ó, Então, e é bem lúdico, né?
outra forma. Você quer começar a ler? Por isso, é diferente, né? Não é a mesma coisa que literatura, mas lá você vai ter uma reflexão. Tá? Que Henrique vai falar que ninguém consegue transmitir algo se não tiver algo dentro de si. Você tem que ter algo interno, né? Então, a literatura, de novo, vai ser essa reflexão da minha vida para fora da realidade. Eu vou criar algo. Aí agora a gente parte, saiu do romance da literatura épica, vamos para outra indicação, né? As Crônicas de Nárnia, que é literatura Muito bom. fantástica, né? Muito bom, né? Para quem é cristão, e a página predominantemente está com os cristãos, esse livro ele vai trazer. Eu fiz o contrário. Eu assisti o filme e do filme eu vim para o livro. Eu comprei ele na. Não vou fazer jabá da minha concorrente. Não, não vou, porque eu vou falar da Eu livraria, falo da então não sua vou. depois. Vou falar então. Eu comprei na concorrência, muito barato, mas a concorrência nem é Não é assim, tão paguei boa, não 15 é tão reais. boa. Não, nem é tão boa. Só porque eles ganham milhões e a gente não. E esse livro ele vai trazer meio com uma história do cristianismo mesclada com a literatura fantástica, com a realidade totalmente diferente da nossa, né? Onde os leões conversam, né? O próprio Aslan é, um, é a pessoa de Jesus Cristo, e ele tem a alegoria dele, ela é centrada. Se você não entender a alegoria que está por trás, você vai perder o que ele quis dizer. Ele não deixa a alegoria aberta à interpretação do leitor, ele vai deixar a alegoria fechada. Isso é uma característica do Lewis, né? Uhum. O Tolkien já vai fazer diferente, só que do Tolkien é um livro inteiro. Então eu não vou dar palpite, mas o Tolkien ele consegue ser muito diferente, mas ele também faz literatura fantástica, né? Ali você vai ter reflexões no Narnia sobre o Gênesis, né? Você vai ver um Gênesis quando o Aslan canta e tudo isso. E aí, voltando de novo para o tema, né? Vamos tentar voltar sempre para o tema, para não fugir do tema, igual se acontece nas redações, né? Por que que isso é importante? Por que que é importante eu conhecer uma cultura diferente, sei lá, uma cultura asiática, a cultura grega, conhecer o cristianismo de uma forma lúdica? Porque isso vai me fazer refletir o que é o certo ou o errado, o que é o bem e o mal, o que é a beleza de fato. E a beleza não vai estar interligada ao que é feliz, a finais. Ai, aquele final com a mocinha, fica com o mocinho, e tudo é lindo e tudo. Não. Você vai chegar num Dostoiévski, por exemplo, você vai ver que ele consegue encontrar beleza e redenção numa desgraça imensa. Tanto que muita gente que não conhece, eu não sou um grande conhecedor, eu li 5 livros do Dostoiévski só. Quem não conhece vai dizer que o Dostoiévski é hiperexistencialista, que Uhum. o Dostoiévski Niilista, já ouvi projeta falar que ele é niilista também, nem na niilista. aula de Niilista literatura. ó, apesar da gente estar numa página católica, niilista é o cu de quem fala isso. De verdade. Não, falta de respeito falar isso do cara. O cara é fantástico. Mas não. Tanto que eu tinha uma certa restrição com ler o Dostoiévski por causa disso, que eu achava que ele era hiper profundo. Ele é, mas dá para ler, né? Como diria o Clóvis de Barros, né? Você comeu na infância, você tem todos os neurônios, não é possível que você não, o cara tirou isso do nada. O cara escreveu, você não consegue ler e compreender, É. né? Então, por que que eu preciso disso, né? Por que que eu preciso ter esse referencial? Para que eu possa, primeiro, refletir sobre essas realidades e, novamente, né, para que eu possa conseguir vislumbrar um sentido maior, né? Porque para A que serve a vida, beleza? a vida. E na Sim, própria a vida. vida, a própria vida. Por isso que, de fato, a literatura é uma forma de viver outras vidas, né? Porque o que a beleza vai fazer? A beleza traz consolo na tristeza, né? Ela traz afirmação na alegria e ela vai trazer uma percepção de que a vida vale a pena. Né? Uhum. Você pode perceber que quando você vai ler, por exemplo, o primeiro romance do Dostoiévski que eu li, o Noites Brancas. Quando você vai ler o Noites Brancas, é um livro que, apesar de, eu não vou dar tanto spoiler, né? Mas, pô, ele tem uns 200 anos na frente, né? Então já era para ter conhecido, né? 200 não. Quase isso. Uns 100 e alguma coisa. Ele ele tem um romance com a mulher e não dá certo. Parece um cara rico e leva a mulher e o cara fala numa parte, eu vou tentar até achar a parte aqui, eu tinha separado ela, vamos ver se eu acho ela fácil. Marcado aqui, cadê? Não.
ele vai falar especificamente que os momentos que ele viveu com ela, tudo aquilo que ele teve, apesar de não ter ido para frente, valeu a pena em detrimento da dor que foi causada. Então, eu não achei, não sei porquê. Eu tinha marcado esse bagaço, né? Quarta noite. Vamos ver se eu acho aqui. Ok. Erros técnicos aqui, né? Mas tudo bem. Acontece. Amanhã. Enfim, ele vai, eu queria ler com as palavras dele, que ele é muito melhor do que eu para falar isso, mas ele vai dizer, ele vai dizer exatamente isso, que aquele momento que ele viveu, aqui ó, um exemplo disso, a terceira noite, ele fala assim, hoje o dia foi triste, chuvoso, sem luz, exatamente como minha velhice futura. Fui oprimido por pensamentos tão estranhos e sensações tão sombrias, questões ainda tão obscuras acumulam-se em minha cabeça. E era como se eu não tivesse forças nem vontade de resolvê-las, não cabia em mim aquilo. E depois, essa é a terceira noite, quando já aparece a realidade do cara que ia ficar com a Varvara, que era a mulher que ele queria. E aí, na quarta noite, ele vai dizer exatamente isso, né? Que ela, que valeu a pena ter esse momento com ela, mesmo que aquilo não fosse para frente. Então, assim, a boa literatura, né? A literatura que de fato vale ler, né? Ela vai te trazer uma rigidez espiritual, uma rigidez mental, uma rigidez na alma, né? Por quê? Porque se eu for ficar lendo só Poliana Menina, se eu for ficar lendo só Senhor dos Anéis, até que até não. É Desculpa muito a bom. audácia, Senhor dos Anéis é fantástico, né? Muito bom. Mas se eu for ficar lendo Poliana Menina, ficar lendo Percy Jackson, se eu for ficar lendo coisas teens, né? Igual o Harry Potter, né? Que é extremamente aclamado, as pessoas dizem que é um novo clássico do século XX, do século XXI e não sei o quê. Se eu ficar só nisso, eu não vou evoluir, né? E as Uhum. pessoas hoje têm muito isso, de não perceber que eu tenho que elevar o nível, né? O que o Ademir bateu em mim no dia que ele falou, ele até falou de algumas distopias que eu vou vir comentar, é exatamente isso, que se você não se encontra com algo que é maior, você continua naquela linearidade mesquinha, não faz sentido, né? Você vai ficar lendo sempre as mesmas coisas e vai ter aquela percepção de vida comum, né? E não vai se utilizar bem da literatura. A gente precisa de Outro livro, crescer todo um momento, né? Todo em momento. todos os E, aspectos, e uma né? coisa que eu achei muito interessante, que o comentário do Tiago me lembrou, ele fala que a beleza é uma expressão da verdade, né? E isso me Quem lembrou falou? o Tiago, aí de Anápolis. Hum, E isso me lembrou o seguinte, que o professor Olavo ensina num vídeo, Olavo de Carvalho, muito bom, que é o hum, seguinte, que, por exemplo, as ciências, se eu vou pegar a biologia, ela vai pegar a realidade, vai separar uma parte dela, dentre vários que existem, vai estudar aquilo. Então você só vai ter conhecimento daquele aspecto da realidade. Se você pegar a uhum. química, você vai também separar uma parte da realidade e estudar só aquilo. Porém, com a literatura, você tem um conhecimento do todo, porque Sim, na medida que ele vai passando a narrativa, ele vai contando a vida, vai contando certos casos, dependendo do livro e tudo mais. Você tem conhecimento do todo e você dessa maneira que você consegue compreender a realidade mesmo. De uma sim, outra maneira sim. que se você ficar só cientificismo, né, uma ideologia, você ficar só na biologia e querer explicar a vida pela biologia, você não vai explicar a vida, porque existem vários outros aspectos. E isso só a literatura traz pra gente. Se a gente ficar É, focando só em certas ciências ou só na parte técnica de filosofia, igual você falou, a gente não vai ter essa compreensão da verdade, do sentido da vida e conseguir crescer, né? Conseguir evoluir mesmo. sim, e é exatamente isso. Voltando para o que o Sócrates falou, uma vida sem autoexame não vale a pena ser vivida, né? Na literatura, além de aprender sobre a vida, você vai aprender sobre realidades Uhum. próprias daquela cultura. Por exemplo, o Dostoiévski no Noites Brancas, ele vai falar do John Hus,
John Hus é um cara que participou do Concílio de Constança, que foi dizem que ele é o preceptor de Lutero, que tem umas profecias que dizem que ele abriu o caminho para Lutero. Os protestantes até falam disso. Tanto que, pouco antes de eu ler, uma amiga minha da faculdade, que é protestante, falou desse cara, John Hus e tal. E aí eu nem sabia quem era, né? Aí, de repente, quando eu li, eu falei, nossa, eu pesquisei, achei que falou do concílio que era, né? Porque eu não sabia a interligação. E aí acaba que você constrói links de outras realidades, né? Uhum. Outra coisa que ele fala é no Gente Pobre. No Gente Pobre ele vai falar como que era a bandeira da China. A bandeira da China antes ela era branca com um desenho amarelo e tinha um dragão. Não era a bandeira vermelha que interligada à ideologia que a China segue, né? Então, todas as ações você sempre vai ter contato com outras culturas, exatamente o que você falou, professor Olavo de Carvalho fala. Você vai ter o contato com um todo. Você não vai focar especificamente. Esse é o problema de hoje, né? O Cheston vai dizer lá no que é de errado com o mundo, que o que se perdeu hoje foi a funcionalidade plural das coisas. Porque Uhum. antes as coisas serviam para muitas coisas. Sei lá, um pau servia para bater numa pessoa, servia para escorar algo, servia para carregar fogo, servia. Agora não, agora você tem um fósforo, que serve só para acender o fogo. É, Agora as pessoas perderam essa profundidade, né? E a realidade também perdeu é um essa profundidade. reducionismo muito grande que deixa a vida feia. E isso vai deixando, É vai um tirando sentido da utilitarismo, vida, né? vai deixando a gente triste, depressivo. E Sim, justamente, é um como você falou, isso utilitarismo. traz a beleza, e a beleza é o remédio para os males da vida. A Sim, sim. complexidade, a beleza. Por exemplo, por que eu vou voltando agora de novo para eu já acho que eu toquei em todos os pontos. A literatura é importante para refletir, para tudo isso. E aí vamos entrar agora no que São Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5, versículo 21, vai falar assim: examinar tudo e reter o que é bom. Né? Ah, eu não posso deixar de lado certas obras, né? Mas também eu não posso virar e falar aquela frase comum que se diz, né? Não, o cara tá lendo, ele tá lendo pra caramba, mas o importante é que ele tá lendo. É, Pô, esse dia eu conversei com uma amiga minha da faculdade, que até mudou de cidade, ela mora em Goiânia agora. Ela falou pra mim, eu prestei um livro pra ela de história, não tem muito a ver com o assunto, mas dá para pautar exatamente essa questão de elevar o nível, né? Não que o meu nível seja altíssimo, mas assim, não é tão rasteiro mais como lógico. era antes, né? Ela falou assim, ela chama Raíssa. Ela falou que tinha lido um monte de coisa, tipo assim, essas Crônicas de Gelo e Fogo, o próprio Percy Jackson, Harry Potter. E aí, quando eu emprestei um livro do Christopher Dawson, que é um historiador, chama A Formação do Ocidente. E aí ela leu esse livro e eu emprestei mais outro livro para ela, que eu vou tentar lembrar qual que eu acho, que foi um Dostoiévski. E eu não sou de emprestar livro, acho que acho não, ela não está assistindo a live, mas eu gosto muito dela, eu tenho um apreço muito grande por ela por ter emprestado, porque eu não sou de emprestar, não. Não sou muito fã Ó, disso. valorizou Hã? mesmo. Sim. E aí ela devolveu bem, devolveu direitinho, então eu prestei de novo. E ela falou que ela perdeu muito tempo lendo porcaria. E é exatamente isso, a vida é tão curta, né? Então, já é curta pra gente ter experiências, já é curto pra você viver todas as possibilidades. E também é curto pra você ficar lendo porcaria. Você vai ver Uhum. essas coisas mais rasteiras quando você for criança, né? Tanto que eu me arrependo muito de não ter tido. Mas eu não tinha uma percepção disso, né? De não ter lido literatura desde criança e ter evoluído, né? Hoje eu estou bastante atrasado com isso, né? Mas eu não sou precoce, pelo menos, né? Posso ser atrasado, mas precoce eu não sou. Aí a precocidade é ruim, né? Porque é necessário, nessas áreas humanas, ter a experiência para que eu consiga me elevar relação a isso, né? Sim, sim, Segundo isso. ponto, Não, não, pode falar. pode continuar, depois eu falo. Não, 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 não. Eu ia partir para outra coisa Ah, beleza. que. Vou pegar o Pode. gancho, então. Vou pegar o gancho que você falou, que é o seguinte. Me veio até é bom a gente estar no Instituto Católico, né? Lembra uma coisa, assim, a nossa vontade de realização plena, né? A sese, o encontro com Deus, né? O bom, belo e verdadeiro, né? E eu lembrei de uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito interessante, com o Ítalo Marcilli, nas Super Lives dele, que é justamente o que ele Ixi, fala. lá vem você com terraplanismo. É, não, Brincadeira. Não, o Hitler é top. aí que ele justamente fala que a religião verdadeira, e no fundo, ignorando essas coisas, é a realização humana, né?
é o encontro do seu núcleo essencial, da sua pessoa, com o próprio Deus, com a pessoa de Deus, né? Uma pessoa. Então, não é igual, por exemplo, no budismo, é uma coisa que a gente vai anular o nosso ser e se encontrar com Deus. Então, desse modo, a gente precisa de ter esse crescimento pessoal, né? E na necessidade de ter esse crescimento da própria personalidade para se realizar plenamente, encontrar com a outra personalidade, que é Deus, a literatura entra de forma muito importante, que é igual aquilo que a gente estava discutindo, ela pega e separa aspectos da vida que muitas vezes a gente não percebe na nossa vida, a gente não raciocinou, porque ela pode destacar uma coisa, dar ênfase, alguma coisa a gente não dá tanta ênfase, e isso vai fazendo com que a gente, igual você falou, vai se edificando, tendo essas experiências que a gente não teria na nossa própria vida, nossa própria experiência, fazendo com que a gente perceba certas coisas que não perceber, e cresça, e assim a gente se realize de verdade, né? Com esse crescimento da própria personalidade, fortalecendo o nosso núcleo de pessoa, com a realidade sociais, né? Porque a gente é um ser social. Então a gente justamente precisa de ter essas vivências que a gente não teria, e com a literatura a gente ganha, fortalecendo o nosso núcleo pessoal, de modo que a gente se realize plenamente um dia, né? Então você vê que tem vários aspectos importantíssimos da literatura, só nesse primeiro ponto aí. Sim, sim. A literatura, o Aristóteles vai falar uma coisa que não é. Ele está falando da educação, mas serve também para a beleza e, de certa forma, para a literatura, que é a condução do homem para bons hábitos, e esses bons hábitos o levarão a alcançar o fim último pelo qual ele foi criado. E é exatamente o que você falou, né? É meio que um resumo do que a gente estava falando antes. Por quê? Porque se eu, nesse âmbito católico, né, se eu tenho essa percepção de ter amigos, né, e muitas vezes o catolicismo ele é acusado de instrumentalizar a amizade, né, Uhum. porque parece que a gente meio que é me fugiu o nome agora, um prosélito, né, você é um proselitista ligado no 220, que todo tempo você tem que estar fazendo proselitismo, apostolado, mas não é, né? Aqui eu vou usar de uma analogia. Eu mais uns amigos meus aqui de Anápolis, nós temos um time de basquete. E aí a gente jogou basquete desde criança, dos 11 até os 18, todo mundo baixinho. Tem uns caras um pouco maior, mas não é assim, nada extraordinário, não. Como tá no Brasil também, né? Tem como ter cara muito grande assim mesmo. E aí, nós ficamos um lapso de tempo bem grande sem treinar. Acho que dos 19 ali até, e pelo menos eu até os meus 25, 26. E aí reunimos, voltamos a jogar e falamos, vamos fazer um time de novo, arrumar uma pessoa para treinar a gente e para ter tudo assim como era antes, né? Até foi o mesmo professor, nós conseguimos resgatar ele, eu entrei em contato e tal. E aí não deu certo para ele, apareceu outro cara. E aí esse outro cara é novinho, 16 anos, ou 20, 16, 21 anos. Ele é profissional, ele joga no time daqui de Anápolis. E gente boa demais. Aí um dia todo mundo tava muito tenso, né? Querendo voltar a ter a prática que tinha antes. Ele virou e falou assim: que é isso, cara? Isso aqui para vocês é o quê? Ah, é uma forma de reunir os amigos, é uma forma de se divertir. Ele falou assim: pois é, eu sou profissional. Eu jogo profissionalmente. Para mim é divertido. Se eu não estiver me divertindo fazendo isso, tá errado. Então, é exatamente essa coisa. Eu tenho que trazer essa realidade de que a vida ela tem que ser levada a sério, de fato. Mas eu tenho que me divertir com as coisas boas, usufruir delas de forma não técnica, né? Porque esse tecnicismo, queria aproveitar. Não, vamos analisar agora a percepção do Aslan, como que é o biotipo do Aslan, qual que é o temperamento. Não, velho. O temperamento do Somente. Aslan. Não, ué. Que você me marcou o negócio de temperamento, eu lembrei. O temperamento do Aslan, como que é o temperamento do Pedro? O Pedro é um colérico, né? Já que você falou temperamento, o Pedro é um colérico, que sai querendo matar os. No filme mesmo, você vai lembrar, ele vai sair querendo matar o lobo lá, né? Pra não entrar em detalhe do livro. E é exatamente isso. Se eu me ater a ser tecnicista dentro da literatura, pô, é a mesma coisa você sair analisando realmente a minha vida em todos os aspectos. Não, eu tenho que me divertir no caminho, digamos assim, né? A literatura é O bom da divertimento também. literatura perdão, é que ela tira o tecnicismo da vida também, né? Porque, igual você falou, tem um cara lá que fala, não, eu estou estudando filosofia
você mesmo me falou várias vezes, né, que a literatura ela é tão importante quanto esses livros de filosofia. Aí o cara fala, não, eu tô lendo livro de filosofia, eu vou conhecer a verdade, vai dar tudo bom aqui. Só que ele não é um intelecto que só faz operações lógicas e fica voando por aí fazendo o tempo todo operações lógicas. Ele tem toda uma vida, ele tem a família dele, ele Ele tem não as é um relações Aladim lógico sociais. que vive. Hã? Ele não é um Aladim lógico que vive voando no tapete, né? Exato, tem um cérebro voando, assim. Então a vida tem muito Sim, mais complexidades, e até para filosofia, né? Que filosofia, amor, sabedoria, né? Alcançar a verdade. A gente precisa de ter essa bagagem da literatura, né? sim, e a filosofia, de certa forma, ela é mais complexa e ela é mais reflexiva. O professor Olavo de Carvalho vai falar no Imbecil Coletivo que o filósofo é um poeta que pensou muito e o poeta é um filósofo que refletiu pouco. Se você falar isso para alguém que é formado em letras, um amigo meu leu isso, ele ficou puto, colado, falou mal do Olavo, né? Se for para pensar a reflexão que o Ortega Gasset faz, né? Não vou falar do Ortega Gasset não, porque eu li pouco dele, praticamente nada. Uma reflexão que o Aristóteles faz, ou até que o Mortimer Adler, né, que é um cara que vai fazer uma introdução a ele, né, Aristóteles, ela é mais profunda que a reflexão que o Dostoiévski faz. Só que o Dostoiévski vai mostrar a vida como ela é de fato. Né? É Uhum. até o nome de uma obra do Rodrigues, a vida como ela é. Né? Mas agora tentando voltar para isso, né? Qual que é o problema disso hoje? Por que, que é tão importante hoje mais do que não, como sempre foi, é importante hoje a realidade da literatura. Porque hoje aconteceu uma coisa que na filosofia se chama de aperocalia, que é a perca da sensibilidade para o belo. Hoje em dia a arte é uma arte feia, a arte é uma arte banal. É igual um amigo meu me mostrou uma distopia esses dias de um cara que estuprava as pessoas e ele sentia prazer em estuprar as pessoas. Eu falei, meu Deus, mas que desgraça é essa? Ele me falou assim, É. não, eu tô lendo, eu tô achando legal. Mas é legal, ele tá lá na estante, falei, joga fora, vai lá no lugar e troca. Essa Ih, merda aí, velho. Não, que super isso? estranho. Parece que é do mesmo autor. Deixa eu lembrar o nome dele. É o mesmo autor do Clube da Luta. É o Chuck, Chuck Palahniuk, Palaquim, uma coisa assim. É o mesmo autor do Clube da Luta. O Clube da Luta é interessante. Mas Uhum. essa distopia sexual estranha, eu acho que não é que não seja válido, mas aí, Leila, mas eu acho que é desnecessário. Tem coisa É muito igual você melhor falou que que você. a literatura molda o imaginário, o imaginário da pessoa com o livro desse vai ser moldado para essa desgraça aí, velho. Não, imaginário luxurioso, né? Mas, como a gente disse aquele dia, eu sempre tento evitar a realidade moral, né? Então, vamos fugir desse tema. Eu só coloquei ele como para ser uma coisa, ponto fora da curva. Uhum. E aí, tentando lembrar onde que eu ia chegar, falando desse livro, perdi o fio da meada, vamos ver. Lembrei. Essa questão do feio. Por quê? Hoje em dia se perdeu muito isso, né? Tem livros que são considerados fantásticos, né? Best-sellers, igual, sei lá, Dan Brown, o Código da Vinci, o Inferno, Dan Brown, né? O Dan Brown também é um cara que, pelo que eu entendo, ele pescou certas coisas do Dante Alighieri, que é muito superior a ele também, né? Mas eu tenho que voltar para a literatura e pensar assim, o que está na moda, falando em best-sellers, né? São José Marques Escrivá dizia assim, no livro Caminho, não lembro o ponto de cor, não. Ele fala assim que se eu quiser ver se a moda tem que ser levada a sério, é só eu dar uma olhada nos retratos antigos, né? Você vai olhar ali os retratos do seu pai, do seu avô, com calça, boca de sino, bigodinho fininho, cabelão Tô grande, fora. as camisas estranhas, né? Daqui uns dias vão olhar para nós e falar assim, pô, esses caras barbudos aí de camisa de rock, eu acho que isso nunca vai passar, porque isso é clássico, né? Mas fora esse clichê, é exatamente isso, né? Se a gente for levar em consideração tudo que é moda, pô, eu vou ficar sendo levado ao sentido da moda, que na maioria das vezes não é algo tão relevante assim, Tão porque bom, muita né? gente associa tão bom, né? Associa muito a moda com a beleza, né? E nem sempre é, né? Tem umas Uhum. coisas aí que você olha e fala, pô, é igual a parábola lá a historinha do menino e o rei nu, né? Que todo mundo quer parecer intelectual, quer parecer que entende, né? Ah, Fala, não, igual eu li Zaratustra, né? Tanto que esses dias eu conversei com um amigo meu sobre Zaratustra. Eu comprei alguns livros
de filosofia, dessas filosofias erradas, eu tenho um estranho assim. Tem que ter, é bom, né? Examinar tudo e reter o que é bom, né? Agora a gente pula um pouco da literatura e filosofia, só fiz os comentários. E aí eu comprei esse livro, eu ia ler bem mais pra frente. Um amigo meu que faz direito falou, não, velho, empresta o Zaratustra, que me falar dele, e é bom e não sei o quê. Eu comentei com outro amigo meu que já é bem avançado na filosofia, ele falou assim, não empresta. Eu falei, por quê? Porque é muito ruim, falou do Nietzsche e tal. Eu falei assim, nem é assim. Ele falou assim, tá bom, eu vou ler. Eu falei, não, amor, perde seu tempo senão. Deixa pra você ler isso depois. Aí eu sentei, li umas 50 páginas, fui dormir. Sabe quando você dorme assim, ó? Fui Sei. dormir e falei, velho, que desgraça, velho. Então, tipo assim, ele vai tentar desconstruir todas as coisas, né? Então, é essa mesma reflexão, né? Eu tenho que ter a noção, principalmente como cristão, de que eu tenho que respeitar a minha pequenez e ter noção de onde eu tô. Se eu não tenho noção de onde eu tô, às vezes eu vou acabar me espinhando, né? Eu vou Uhum. acabar batendo contra a parede, né? É, Porque às vezes eu acho que eu tenho uma capacidade maior do que a que eu tenho e vou acabar olhando para aquilo e falar assim, realmente isso não é para mim. Tem gente que não tem, né? Humildade de admitir isso, né? E então é uma forma de nós pensarmos, né? Como cristão, o que é válido para eu ler? Tudo. Mas eu tenho que montar essa linha gradativa. Por exemplo, uma forma fantástica da gente ler literatura em contos seria o Machadão, né? uhum, O grande muito, muito Machado de bom. Assis, muito bom. Seria o Alienista, por exemplo. Você vai entender muito como que era a percepção do imaginário brasileiro ali no século XIX, ou 19 não. 19, final do 18. Uhum. E nos contos dele ele vai trazer muitas coisas interessantes, né? E é tranquilo de ler. Vai ter uma linguagem, talvez, que você não vai entender, porque é um pouco rebuscado. Pega o dicionário, não tem problema, Eu né? tive uma experiência com o Machado muito boa esses tempos, que eu estava muito na filosofia técnica, assim, né, batendo nessa tecla. Aí eu lembro, acho que até você me influenciou, mas ou lá, muita gente falando da literatura. Aí eu peguei na biblioteca da faculdade Histórias da Meia-Noite, do Machado de Assis. E eu comecei a ler os contos. Aí quando vê a vida, parece que adquiriu uma beleza assim, diferente, sabe? Expandiu o imaginário, expandiu a Sim, concepção sim. de tudo. Porque, pô, até as máquinas têm que parar para ser lubrificadas, né? É, Por que que nós também não temos que colocar, sei lá, aquele olhinho para dar aquele sentido, né? exato. Tem um negócio que eu até postei no meu Instagram, eu gosto muito do Demolidor. Inclusive, eu comprei Muito alguns bom. HQs do Demolidor exatamente por isso. Ele é é até válido para quem quiser assistir o seriado dele, da Netflix. Recomendo muito Ele é também. um super-herói católico, né? Que se Mete a for um cara que porrada nos tem bandidos. Exato. Se for um cara que tem problema com o politicamente correto, não assista. Ou só assista, pra ver se você larga de ser fresco. Mas ele mete a porrada nos vagabundos durante o dia, durante a noite, e se confessa. Às vezes ele se confessa até antes de certas coisas. E a redenção que tem com ele, né? Aquela. Ele vai no fundo do poço e depois ele ressurge, né? É muito bonita a forma que acontece. E nas obras dele, ele tem um HQ que eu li esse dia, chama Amor e Guerra. Isso, Amor e Guerra. Vai mostrar grandes problemas que acontecem com ele. Tem uma outra que eu não li inteira ainda, chama A Queda de Murdoch, que vai ter vários Hum, problemas. Então, assim, exatamente voltando para o primeiro ponto. Você tem que ler o que você gosta, mas você tem que tentar caminhar para algo são, né? E tem até no igual o episódio, São Paulo fala, né? Fazer tudo para a maior glória de Deus, né? Então você tem que tomar cuidado. Às vezes sim, você vai ler alguma coisa que não vai te ajudar a fazer para a maior glória de Deus, te vai edificar. atrapalhar. Vai ler a distopia sexual louca que eu falei lá, por exemplo, Vai ajudar muito. vai ajudar muito. Às vezes, se você tiver problema com sexualidade, vai ficar pior, com certeza. É, Aí a hora que você abriu o livro, você pegou ele aqui assim, a hora que você abriu, os negão do caixão já vai aparecer atrás, já, né? Mas a parte importante que eu ia falar do Demolidor, eu trouxe ele à baila por causa disso. No episódio 13 da última temporada que tem no Netflix, ele vai falar assim: o plano de Deus é como uma linda tapeçaria. E a tragédia de ser humano é que só conseguimos vê-la por trás, com todos os seus fios esfarrapados e as suas cores turvas. E
que só temos um lampejo da verdadeira beleza que poderia ser revelada caso pudéssemos ver todo esse padrão do outro lado, como Deus vê. Então, talvez, é uma Belíssimo. certa forma de gerar uma meio que onipresença em relação a certas percepções da literatura, porque tem coisas que você não vai viver. Como é que você vai viver a realidade russa, pré-revolução russa? Só se É, você lê o Dostoiévski, ou se você lê o Tolstói, ou se você lê... Como é que você vai conhecer a tradição russa anterior? Tanto que tem um biógrafo do Dostoiévski que chama Joseph Frank. Isso, é isso mesmo. Eu fiz um trabalho sobre o Dostoiévski numa matéria de... Foi quando eu tava começando a me apaixonar pela literatura e veio essa matéria de Núcleo Livre e me chamou mais atenção. A matéria chama Literatura e História, Fronteiras e Diálogos. E aí, nessa matéria, a professora falou assim, você tem que pegar uma obra que você conhece, que tem interligação com algo histórico, e mostrar como ela expõe essa realidade histórica. E aí eu escolhi o Gente Pobre, do Dostoiévski. E, e aí eu peguei um livro emprestado com um professor meu que gosta muito do Dostoiévski, essa biografia. Na verdade, peguei uma parte da biografia. E eu pude ver o quanto o Dostoiévski era uma arca de toda a tradição e tudo que tinha anterior à Rússia virar o que virou. E ele, em detrimento a todos os outros escritores, ele é um cara que ele faz o reverso. Por quê? Os outros escritores mostram a desgraça, ele traz redenção. Ele é uma arca da aliança da tradição russa. E a melhor forma de você conhecer isso é lendo, né? Por que a literatura é importante para a alma? Porque eu vou conseguir ir a lugares que eu nunca teria possibilidade de ir sentar na minha cadeira, na minha mesa, com meu livrinho na mão. Eu isso vou à auxilia a Rússia. gente até a misericórdia, que é um fator fundamental para um cristão, né? Misericórdia, né? Colocar meu coração na miséria do outro. Como eu vou fazer isso se eu não tenho a mínima ideia do que ele está passando, de como que é essa situação? Sim, por exemplo, nesse tempo de quarentena, nesse problema de clausura que nós estamos vivendo hoje, né? Clausura De monge, forçada. Hã? de monge. Isso. Eu tô parecendo um monge já, pra você ver. Um Quase lá. beneditino. Quase lá. É um livro que não é literatura, é uma biografia, mas é uma forma. Talvez a gente possa explanar mais o tema, né? A importância da literatura ou a importância da leitura também, né? Não é a mesma coisa, mas serve. É o livro da Joy Anne Frank, né? Você falou de misericórdia. Vai ter muita misericórdia com os judeus, né? Tudo que eles passaram. E ela passa uma realidade de reclusão pessoal por causa disso, porque os judeus são perseguidos e não tem como sair de casa, ela não tem como ter certas experiências. E assim, ela é uma de 13 anos, ela sai de lá com. Não vou falar. Ela, 13 anos, faz aniversário lá, passa mais de um ano lá. E assim, é uma realidade extremamente horrível o que ela passa. E você vê tudo que acontece com. Meu amigo apresentou nessa matéria de literatura e história fronteiras de Elas o livro da Anne Frank. E a realidade que ela passa lá nos dá, até às vezes, um cara que é antissemita, seria interessantíssimo o cara ler, né? Para mim, o antissemita, primeiro tem que tomar uns tapas na cara, né? Um Uhum. cristão que é antissemita. Inclusive, tem um amigo meu que eu acho que ele está assistindo aí, que ele é meio antissemita, não é o Thiago, antes que acho que é. Antissemitismo é loucura, né? É. Mas, enfim, é essa percepção, né, de que eu vou conseguir conhecer realidades diferentes sem precisar sair da minha casa, né? Muito E é bom. muito mais intenso a realidade do que o cinema, do que as séries. Uma coisa que eu aprendi, né? Eu fiz um curso sobre cinema, um mini curso, né, na faculdade. O cara que ministrou esse curso, ele é fantástico, só que assim, você não consegue pegar tudo em 6 meses, né? Ele foi uma coisa que muitas vezes a gente tem uma arrogância gigantesca de falar assim, não, ler o livro é muito melhor do que assistir o filme. Depende. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você tem a capacidade de formar uma imagem, de certa forma, a capacidade de formar um imaginário. Você imaginaria lendo Senhor dos Anéis o que foi feito na obra do Senhor dos Anéis? Eu acho que não, você não tem aquela capacidade, né? Por Uhum. exemplo, um livro que Não foi mesmo. salvo, não tem. Um livro que foi salvo foi O Poderoso Chefão, né? Porque muitas pessoas vão dizer que O Poderoso Chefão é muito melhor filme do que o livro. O Clube da Luta acontece a mesma coisa. Então, assim,
Só que se eu for audiovisual, eu sempre vou ficar naquela esfera rasteira, né? É como se eu pegasse uma peneira com grandes furos, né? Vai passar quase tudo. Já na literatura eu vou pegar pontos que talvez fossem deixados de lado, né? No Senhor dos Você vai Anéis, por exemplo, reter mais também, né? você vai reter muito mais coisa, e aí assim você vai fazer seu imaginário crescer, né? É bom assistir filme? Mas ler também é fantástico, né? É Sim. bom conciliar tudo, né? Como diria Aristóteles, a virtude está no meio, né? É, com E a certeza. beleza, que a gente quer o foco, né? A literatura é importante por quê? Porque a literatura vai me remeter à beleza, sempre, né? A não ser que seja algo desses que a gente criticou aí, né? Uma literatura meio louca, uma coisa meio distópica. Até as distopias são fantásticas. Eu vou falar de algumas distopias agora. Falei do Machadão, vou pular para distopia, depois eu vou voltar para o Dostoiévski de novo, porque eu quero. O Dostoiévski é top. Uma literatura muito bacana de distopia, e todo mundo já deve ter lido ou conhecer, é o Admirável Novo, não, tem até Hum, spoiler. É o Revolução George dos Orwell é muito Bichos, né? bom. Muito bom. Eu não li ainda o 1984, quero comprar, Eu tô dentro, mas vale a esse pena, viu? aqui deve valer demais, ainda mais essa realidade que a gente está vivendo hoje, deve ter muita coisa conectada, né? Com... É impressionante que você vai vendo. Tem muita semelhança com o que acontece hoje em dia. Uma leitura muito válida, principalmente para agora, esse período meio louco, que alguns governadores querem ser ditadores e tudo mais. Isso já vai te dando até uma preparação, né, para o que vai acontecer. Você já vai entendendo a Sim, importância de lutar contra isso. Mas, o sim. Arthur, aproveitando que você já está sugerindo os livros, você podia começar a fazer umas sugestões enquanto seleciona umas perguntas boas, porque pelo que eu vi mais ou menos no chat, surgiram umas coisas boas aí. Aí você já vai, Eita, pode já sugerir uns livros, eu vou selecionando aqui, pode ser? pode ser. Esse aqui é uma boa Beleza. sugestão, principalmente para você conhecer o marxismo de uma forma bem lúdica, de uma forma que vai mostrar o marxismo na sua aplicação e, e mostrar como o marxismo se perverte no mesmo do qual ele critica, né? Que você olha para o homem e olha para o porco, não sabe quem é homem e não sabe quem é porco, não sabe diferenciar, né? Ele se torna aquilo que ele critica, né? Então é bem interessante ver isso na obra do George Orwell, nesse livro. Pode falar, pergunta aí. Se eu conseguir responder, Beleza. Deixa eu ver uma aqui. Sugeriram para que seja acompanhada a lista de leitura do Contra os Acadêmicos, recomendo muito. Sugeriram eu não ia também falar o nome do Contos Acadêmicos, mas já que falaram, eles são fantásticos. a Todo formação mundo do aí devia seguir. imaginário. Também é muito boa. E creio que a gente já respondeu uma que eu estou vendo rápido que o tempo está acabando. Uma que é de que maneira a beleza se manifesta na forma da literatura? Eu acho que isso já foi respondido, né? Mas pela estética, tanto da escrita, mas também pela representação da realidade. Belezas da realidade que a gente não capta ou capta e ele desenvolve mais isso, né? A beleza ela é um sinal de uma ordem superior, né? Bem resumido, por exemplo, uma forma de você ver beleza numa realidade extremamente diferente da nossa é esse livro. Moto Uhum. Subsolo de Dostoiévski. Eu ia falar dele, mas você falou que o tempo está acabando. É exatamente isso. Tem uma hora que ele se encontra, ele é um cara extremamente egocêntrico, é um cara extremamente problemático, e tem uma hora que ele se encontra com uma prostituta e ele consegue encontrar, ele senta junto com ela para conversar, e os dois têm uma redenção e um perdão mútuo que você não encontra, às vezes, no mundo. Você encontra na sua Uhum. vida real. Então você vai Uhum. perceber que tem essa realidade da beleza até por trás de porcaria, né? De porcaria não, de coisas ruins, né? De coisas torpes, né? Pode falar se tiver outra aí. Só uma, eu acho que é melhor a gente encerrar essa live e abrir uma outra só para dar os recados finais, porque essa tem 16 segundos. Então eu vou encerrar essa, Beleza, pessoal. Aí vocês vão para outra, a gente só vai encerrar e depois vocês ficam meditando sobre o que foi falado aqui. beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, vamos encerrando aqui. E aí, pessoal, estamos chegando mais aí. Vamos aproveitar para encerrar então. Deixa eu chamar o Arthur.
Então, pessoal, para encerrar aqui, eu queria fazer uma sugestão. Depois dessa conversa longa, muito boa, muito frutífera, muito material realmente para depois ir meditando. Realmente, ó, separar um horário ao longo do dia pensando sobre o que foi falado, porque é muita coisa profunda, muito importante. Espero que tenha gerado um impulso em cada um para começar já a achar uma boa literatura. O Arthur daqui a pouco vai sugerir uma, vocês podem pegar as dicas dele. Mas antes eu queria sugerir uns livros que não é bem literatura, mas igual eu falei do Lucas Reis, meu amigo no início, a biografia de São Luís, rei da França, publicado pelo Instituto São Pedro de Alcântara, em Belo Horizonte, instituto que eu faço parte. Muito boa. O rei São Luís? O rei São São Luís Luís, da França? São Luís IX. É muito interessante, até para você que é historiador, Arthur, que nós, tanto o ISPA, né, de Belo Horizonte, quanto aqui o Instituto Cultural Santa Zélia, é focado nos leigos e na santidade dos leigos, né? E aqui tem simplesmente um leigo, um homem casado, chefe de uma nação, que foi um santo gigante. Milagres dele tem ressurreição dos mortos, para vocês terem uma ideia. E nós também temos lá na nossa editora um lançamento novo que é Caminhos Laicais de Perfeição, de um padre muito bom, que justamente Caminho de são... Perfeição de Santa Teresa? Santa Teresa Não, não, d'Ávila? não. É de um padre, esqueci o nome dele, Iaburu, alguma coisa. É Caminhos Laicais de Perfeição, que é como você se Ah, santificar com lei. E também uma palhinha, vai surgir um livro novo aí na editora do ISP, então todo mundo fica de olho. E ixi, deu Arthur, uma travada aqui, eu não entendi o que você falou. eu falei que vai ter mais um lançamento Ixi, no ISPA, na nossa editora, muito, muito bom, biografia de um grande santo, feito pelo Lucas Regis aí, e vai ser bom. logo mais vai ser lançado. É, o meu amigo Pedro do ISPA me lembrou, José Maria Iraburu, um grande sacerdote da igreja. Mas Arthur, Iraburu. então Nossa, pra isso daí gente parece ser... ser um nome indígena, hein? Hã? Legal. O nome dele parece ser um nome indígena. O sobrenome de Iraburu. É. Ô Arthur, para a gente encerrar então, fala aí tanto da sua loja de livro quanto dê umas sugestões boas aí para o público. Beleza, vou tentar ser rápido. Eu mais três amigos juntamos para fazer a fila de piadas brincadeiras. Não. Eu mais três amigos juntamos para fazer uma iniciativa de trazer, principalmente para Anápolis, para Goiás, mas também nós vamos expandir isso bem breve, tipo terça-feira, entregar Boa. para outros estados. E era trazer uma livraria de alta cultura e de clássicos que pudesse ajudar as pessoas. O pássaro, lá, o Thiago falou que é o pássaro, que pudesse ajudar as pessoas a ter contato com tudo que é rechaçado hoje, né? Como, por exemplo, o próprio Mário Ferreira dos Santos, que ninguém nem sabe quem é, né? O livro do José Bonifácio, A Monarquia Constitucional, que também nós vendemos, e, e trazer livros que são clássicos e aclamados pela crítica, o próprio que eu acabei de mostrar agora, Dostoiévski? o Canção dos Bichos, né? Enfim, o nosso principal intuito é trazer livros de qualidade, livros bons, livros que têm toda essa reflexão que nós fizemos, num preço acessível, né? A gente até brinca de falar que a única concorrente que nós vamos ter, indiscutivelmente, é a Amazon, porque ninguém consegue competir com a Amazon. Então, Uhum. mas o nosso intuito é ter um preço bom, né? Inclusive, tô até com o WhatsApp logado no computador aqui. Enquanto estava falando, eu dei uma olhada. Um amigo meu que estava aqui esses dias comprou o da Ana Campanholo conosco. Nós também somos Legal. E qual que é o a nome vida mesmo? Qual que é o editorial. nome da Hã? loja? Qual que é o nome da sua loja? Do livro é O Não, Feminismo, da loja Perversão e Civilização. que vocês estão A vendendo. loja, desculpa, a loja é Taverna das Virtudes. Tem Uhum. Instagram e o site é para sair essa semana. Eu falei de terça exatamente por isso. O site é para sair essa Legal. semana. Nós vendemos diversos títulos. Então a gente trabalha com a CEDED, né, que é a vida editorial, a Eclésia, a Kilion, a Filocália, se eu não me engano. São seis editoras juntas. Vamos trabalhar com a Quadrante também Legal. e a Cultor de Livros e, se Deus permitir, com a Realizações. E, e é isso, nós vendemos esses livros, né? Agora, nessa época de pandemia, até é ótimo, né? A pessoa comprar conosco, né?
Nós enviamos para o Brasil inteiro, passamos cartão também, dividimos, e é isso. Depois a gente sempre deixa uma resenha, alguma coisa lá no Instagram, e sempre estamos postando essas algumas reflexões, né? Somos nós, três amigos, que decidimos tentar fazer, coloca o nome da loja na live. Tá, ó, o Thiago é Coloquei. top. Ó, o Thiago já colocou já. Thiago é top. Compra lá da gente. Isso mesmo, procura lá, tá vendo as virtudes no Instagram. E agora, por sugestões, eu vou falar só de coisas pra gente começar, né? E começar de forma boa, né? Eu tinha falado anteriormente, vou voltar a alguns que eu tinha falado, né? O Nota Subsolo, não precisa ser o primeiro que você lê dele, pode ser o segundo, terceiro. Temos a página, sim, no Instagram, Instagram das Virtudes. Segue lá, divulga nós. Nota Subsolo é um livro fantástico, vai fazer realmente você refletir, e é aquela hora você vai ver que a vida vale a pena. É a hora que você para assim, ah, caramba, minha vida não é tão difícil assim, né? Talvez eu sou um homem soft, né? Como diria o Vitor Hugo. Nossa, Pegou a referência, né? O vira um próprio. antifrágil na hora com esse livro. Hã? Você vira um antifrágil na hora com esse livro. Sim, sim. O George Orwell, né? Revolução dos Bichos. O Machado de Assis, qualquer coisa que você conseguir ler dele. Qualquer coisa. Eu não peguei ali, mas para não ficar enchendo a mão, mas o Gabriel Garcia Marques, o Lima Barreto, brasileiro também, Nelson Rodrigues, a vida como ela é, do Nelson Rodrigues, o Noites Brancas, o Dostoiévski, para começar esse, né? O Ilíada eu acho que não é bom para começar, mas cada um sabe de si, às vezes a pessoa tem essa capacidade, o Nárnia. Uhum. Agora voltando para as distopias, esse livro é fantástico. Esse livro deveria ser obrigatório. É o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esse livro é uma distopia na qual os livros são proibidos, os bombeiros não apagam mais fogo, as pessoas não leem, as pessoas são extremamente superficiais e os bombeiros invadem as casas onde tem livros para botar fogo nos livros. Tem uma hora até que uma mulher enfia na frente, cita um fato histórico de uma pessoa que foi queimada numa auto de fé que teve, protestante inclusive, e aí ela enfia na frente dos livros, fala, assim como, pô, perdeu o nome do cara, assim como fulano, eu também sou queimado pela verdade. Aí o cara pega uma Bíblia, o Montag, que é o protagonista, ele pega uma Bíblia e alguns outros livros e vai lendo esses livros e ele vai percebendo que é por uma necessidade de controle que não existem mais os livros, né? Eles usam algumas drogas, né, para se sentir, para conseguir debater com a vida, essa vida mecânica, né? E é um livro fantástico, vale muito a pena, né? Você lê, ele vai encontrar um cara que é um, um professor, o nome dele é até Faber, o nome do cara, e aí ele vai ter essas desventuras, as pessoas decoram livros, porque não pode ter livro em papel, então tem pessoas que são pessoas livres, é bem interessante. Muito válido ler esse livro, vou parar de falar, senão vou dar muitos spoilers, mas é muito bom, Tá imagina, legal, você, já deu um você ânimo tá para ler. empacado. Hã? Já deu um ânimo para ler. Não, esse livro é top, demais. Quando o meu professor falou dele, eu tenho um carinho grande por distopia por causa disso. Distopia é bem interessante. Aquela que você pega assim, aí você fala, nossa, li 40 páginas. Você nem vê. Muito bom. Outro muito interessante, esse aqui é o que eu já li. Do Dostoiévski você pode ler tudo. Esse aqui é o Gente Pobre, é o primeiro romance que o Dostoiévski escreve. Eu falei que foi o Noites Brancas, o primeiro livro dele que eu li, não foi esse aqui, por indicação do professor. O Gente Pobre, ele. Ah, não está dando para ver. O Gente Pobre, ele vai falar da realidade russa, da pobreza russa e da realidade muito pobre que eles viviam, pensões e todo relacionamento, as pessoas não conseguiam nem pagar hospitais. É muito bom para você ver e falar assim de novo, né? Pô, será que eu estou sendo antifrágil ou será que eu estou sendo hiperfrágil, né? Em relação às coisas, Ou né? homem soft. Isso, isso eu falo exatamente para mim, eu não estou falando para vocês, não estou falando para mim mesmo, né? E, esse aqui é um livro fininho, interessante, do Ernest Wegman, O Velho e o Mar, também é um clássico, muito bom. Fininho, dá para você ler aí, sei lá, numa sentada, dependendo. Se tivesse lido domingo, esse domingo você teria lido ele. Ele vai falar de um cara que começa a ter um ímpeto de pescar e não pescava mais. Ele tenta retornar essa pesca, ele encontra um peixe gigantesco
ele tá sozinho, ele tem uma realidade de amizade muito legal com a criança, e essa criança não vai com ele nessa pesca. Ele quase morre, o peixe que ele pesca tem uns 12 metros, mais ou menos. E é muito louco, assim, nesse livro você vai perceber a força de vontade da gente para fazer certo, de nós, para fazermos certas coisas, e se talvez a gente aplica nossos esforços em coisas que não deveriam ser aplicadas, né? Porque no final, não posso falar o final, pô. Mas É, enfim, senão eu vou dar spoiler. Mas você vai ver que todo o esforço que foi empreendido pelo peixe, talvez não deveria ter sido empreendido pelo peixe. É isso, né? E por fim, esse aqui é um pouco maior, mas vale muito a pena, do nosso saudoso Aldous Huxley, né? Que eu falei até dele do início. É o Admirável Mundo Novo. Vale muito a pena ler esse livro, porque ele é um retrato da sociedade atual. As pessoas vivem entorpecidas com soma. Talvez hoje sejam tantas coisas que a gente, sei lá, seja o coaching de hoje, ou seja as próprias drogas mesmo, né? Que o coaching e droga é quase a mesma coisa. Brincadeira. Tem alguns caras que são coaches e são bons, né? O próprio Ítalo, né? Tem hora que ele atira nesse lado, né? Não propriamente coach, mas ele pega essa galera. Então, eu pensei em outros, o próprio Senhor dos Anéis, eu não quis pegar para não ficar empilhado aqui. O Senhor dos Anéis, você começar pelo Hobbit, depois o Hobbit. Senhor dos Anéis e enfim, o Silmarillion, né? Porque se você for ler na ordem com que foi escrita, não vai fazer muito sentido, né? E daí dá para você ver muita coisa. Tem muitos autores, mas para você começar, seria interessante isso, né? Que mindset negativo. E aí, Matheus, eu li, eu pensei, foi bom até, meus amigos me prestigiaram aí, né? Legal. O que eu ia falar, assim, que para começar, né, não precisa de você colocar uma meta gigantesca, né? Na vida espiritual, tem-se o hábito de pensar sempre quando eu converso dessas realidades, eu costumo falar disso, porque eu não rezo nada, né? Não rezo nada, não leio a Bíblia, não leio livro de santo, eu não faço meditação, não rezo anjos. Aí, da noite pro dia, eu vou querer começar a rezar tudo. E aí, se durar muito isso, vai durar 2 dias, É, né? no Sei lá, máximo. você põe uma meta sei lá, vou ler 2 capítulos da Bíblia por dia, um do Novo e do Antigo Testamento, rezar o Rosário, vou ler 25 páginas do livro Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, porque eu preciso avançar nas moradas, e aí eu vou meditar na noite escura de São João da Cruz, porque vai interligar, e aí, pô, não vai durar nem, desse que eu falei, não vai durar nem um dia, né? Aí é a mesma coisa, você faz analogia da academia, né? Você entra na academia, coloca É, lá 30 quilos no supino de cada lado, sendo que sua capacidade para levantar 5. Você vai ser esmagado, de a mesma forma. Então, começar não pelo vai básico, adiantar em nada, meditar, né? não vai adiantar em nada, só vai te machucar, né? É a mesma coisa, você vai ler Nietzsche, né? Você vai, porque eu sei. Não, tem que ter humildade, né? Certas coisas a gente tem que ver que não seja para nós, mas que eu tenho que caminhar pouco antes, né? É a mesma coisa dos 30 quilos no supino, né? Eu tenho que pegar antes de 30, 5, 10, 15, 20, 25, até chegar nos 30, né? Então, e eu costumava dizer uma coisa, depois quando eu vi o ponto dos acadêmicos falando, eu falei, rapaz, esses caras são audaciosos, né? E eu falava, né, porque eu era de grupo de jovens, que para nós lermos, nós temos que adotar a mágica das 10 páginas. Ó, eu era menos audacioso que o Pontos Acadêmicos. Vocês falam 30 páginas por dia. Uhum. Se você ler 10 páginas por dia, magicamente, depois de 30 dias, você vai ter lido 300 páginas. Pô, se você pegar alguns livros que eu mostrei aqui, o Bobó que é 80 páginas, do Dostoiévski, né? Esse aqui é 120 páginas. Se for parar para pensar, se pegar alguns livros, você lê 3 livros por mês, né? E você vai sair desse marasmo que você fica aí de só assistir série, né? E ver essas coisas. Por fim, eu tento fechar com a frase que até está escrita aqui no meu quadro para eu mesmo refletir sobre ela, do Sertilhanges, do livro A Vida Intelectual. Ele fala que cada ser age segundo a sua qualidade e quantidade, sua natureza e sua força, e depois repousa em paz. Somente o homem vive de pretensões e tristezas. E de fato, né, a literatura vai me trazer essa percepção de que eu não preciso viver só de pretensões e tristezas. Eu posso viver de reflexão, de viver outras vidas, de aprender com elas,
de formar o meu imaginário, de fato de afluir, de sair dessa realidade que talvez seja esse caos, né, seja esse sofrimento, e ver que de fato a vida vale a pena num romance, né, num livro de contos, né, num literatura fantástica, seja qual for, a literatura sempre é muito válida e sempre vai trazer benefícios imensos para nós, né? Então, por fim, pode falar. Não, não. Pode falar. Não, não tô falando nada, só. Ah, pensei que você ia falar. A literatura, qual a importância da literatura para a alma? É fazer com que a alma encontre. A literatura é um meio para levar com que nós alcancemos o fim último, né? É a percepção e a conexão com a beleza, né? É aquilo que você falou que o Ítalo fala, eu já ouvi demais ver o Ítalo falando certas coisas, foi a primeira percepção que eu tive que ele era um cristão de fato, né? É que eu tenho que me encontrar não com ideias, né? Não é a escritura que é Deus, não é a própria pregação que é Deus, mas Deus é uma pessoa, né? Jesus, ele é uma pessoa na qual eu me encontro e com a qual eu dialogo, com a qual eu tenho uma amizade, com a qual eu vou cada vez mais me aproximar e entrelaçar essa amizade, né? E uma coisa que eu tinha até esquecido, eu olhei aqui pro lado, eu vi Mimar São José Maria Escrivá, eu lembrei. Mas não, uma foto que eu tenho dele. Eu lembrei de uma coisa que o Scott Hahn fala. Ele tem um livro que chama Razões para Crer. Que lá ele vai falar que a gente tem que conseguir falar a linguagem da pessoa pela qual nós queremos ter amizade. Isso não é, de novo, uma instrumentalização da amizade que se faz. Mas é porque com cada amigo você vai falar de cada coisa. Eu tenho uns amigos do basquete, tenho uns amigos da faculdade, tem um Uhum. amigo meu que ele perpassa todas as áreas. Ele é da realidade de um crescimento intelectual, da religiosa, do basquete, ele é de Ó, sair junto. Então, ele é um amigo que pega todo esse lastro, um né? Alguns amigaço. são. Hã? Isso. Ele não está assistindo a live, então eu posso falar dele, é o Giovanni. Com ele eu converso de tudo, mas com os do basquete, às vezes, eu converso só dessas realidades. Então, eu tenho que saber falar de certas coisas. Por quê? Aqui, como a gente está falando para cristão, né, católicos, eu não posso ser aquele cara chato que só fala da missa, que só fala do santo, que só fala disso e não sei o quê. Não, os caras chegam ali no assunto. Não é que eu tenho que fazer isso interessadamente, mas se você tem que ser o outro Cristo, o próprio Cristo, né, na vida dos outros, você tem que ser uma pessoa que tem maleabilidade para ser amigo das pessoas e uma pessoa agradável, né? Você tem que pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, sei lá, você senta com uma pessoa e conversa de Crônicas de Nárnia, outra pessoa você vai conversar do Velho Mar, outra pessoa você vai conversar do Clube da Luta, né? Aí com outro você senta e conversa, sei lá, do Machado de Assis, né? Você conversa do Franz Kafka, né? E por aí vai. Então, ter essa percepção, essa visão de mundo, não ser uma pessoa restrita, que é igual um cavalo, que só tem aquilo que vê na frente, não consegue ver os lados, não consegue ter uma convivência sadia com os outros, né? Então, para mim, o que eu enxergo é exatamente isso, né? E para finalizar de fato, né? São José Maria Escrivá falava assim que todos os mares são nossos, mas onde a pesca é mais difícil, é onde ela é mais necessária. E complementando essa frase, isso é uma frase do livro Forja. Como que Tem é a um, frase? Como que é? todos os mares são nossos, e onde a pesca é mais difícil, é onde ela é mais necessária. Uhum. Nossa. E é exatamente o que o Matheus falou aí. Tem que ser sensato nessas horas. Conversar, igual um amigo meu que estava aqui. Agora, eu falei da live. Então, inclusive, acabando a live, eu vou ver se ele ainda está querendo fazer alguma coisa. Eu queria sair para comer. Aí ele foi e falou assim: não, ele não é enganjado com literatura, com leitura em si. Só que ele é amigo meu de infância. A gente conversa de muitas coisas. Por exemplo, música. Música nós somos extremamente alinhados, né? Andava de skate junto e tal. E não é por isso, não é porque eu evoluo ou vou diferir em certa realidade. Essa é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Vou diferir em certa realidade que eu tenho que abandonar uma amizade que não é idêntica a mim. Porque, pô, deve ser uma merda eu ter amigos que são cópias de mim. Eu, por exemplo, não suportaria amigos que fossem realmente amigos, né? Também que meus amigos são muito melhores do que eu, né? E o Aristóteles diz, né? De nada vale ter grandes bens se eu não tiver com quem dividi-los, né? Então, a amizade, de fato, é isso, sabe?
A frase que eu ia falar, exatamente, ela coaduna com isso. É que Deus precisa de homens seus, homens santos, metidos em todas as áreas. E, e depois vai vir a paz de Cristo, o reino de Cristo. De fato é isso, né? Eu tentar conseguir permear todas as áreas, né? Sei lá, se eu estou fazendo amizade com um cara e eu vejo que aquele cara vale muito a pena, não é nem que é interessado, mas é bom ser amigo daquele cara. Então, eu vou tentar descobrir o que aquele cara gosta e vou, sei lá, ler o que ele gosta de ler, tentar ser uma pessoa que consegue transmitir. Tem um amigo Transmitir a protestante, boa eu nova, né? conversava Transmitir a boa nova exatamente. da vida. São João 23 fala, né? Dá uma nova forma de falar o evangelho, né? Às vezes eu começo a puxar uma pessoa, eu tenho um amigo meu que pela graça de Deus, eu consegui trazê-lo para perto pela literatura e por algumas conversas mais voltadas para filosofia, essas coisas assim. E ele vem se intensificando em certas coisas, né? Ele era um cara totalmente complicado e agora ele é apaixonado no C.S. Lewis, né? Começou a fazer boas leituras. Então, assim, é isso, né? E voltando para a analogia do basquete, né? Você se diverte com isso, né? Você faz aquilo porque é bom, não é porque eu sou extremamente competitivo, né? Você também, que é colega que deve ser, mas eu não preciso perder a amizade do cara porque amanhã novamente vou precisar jogar com ele, né? E porque o cara é meu amigo não só no basquete, mas meu amigo da vida. Então, me divertir com essas coisas, né? Me divertir e aprender com isso. É isso que eu tinha para dizer. Oh, E espero que muito todo bom, mundo aí Arthur. siga a taverna. Obrigadão, viu? Agregou demais aqui o nosso instituto, trouxe muita cultura, né, que é a nossa proposta agora. E é isso. Tem conteúdo aí para o pessoal estar 24 horas depois ficar disponível e no nosso YouTube também agora, o tempo inteiro. Nossa, você tem Oh, canal no YouTube? agora a gente Pô, começou um para postar essas lives, justamente. Aí quem quiser pegar pô, lá, tá trabalho. disponível. Obrigadão, Arthur. Boa noite. Deus lhe pague pelo momento aqui. E Amém. tamo junto. Depois a gente faz outras lives aí, se Deus quiser. É nóis. Desculpa aí qualquer coisa. Que isso, foi E bom tamo demais. aí. Obrigado, Falou. Arthur. Com Deus. Tchau, gente. Até Boa mais. noite Fique com a Deus. todos. Tem muito conteúdo aí para todo mundo meditar. Rezem por nós, rezaremos por vocês. Amém. E é Amém. isso. Muito obrigado, gente. Com Deus. Amém. Com Deus também.